Feche os olhos. Imagine que você está em um templo escondido entre as montanhas, onde o ar é mais fino e o tempo parece se mover em câmera lenta. Há um aroma de madeira antiga, incenso suave e o som distante de água correndo em algum lugar. Ou talvez seja só a sua respiração, ritmada e tranquila. Sabe quando você escuta um som tão leve que parece vir de dentro da sua cabeça? Como um zumbido grave, sutil, quase invisível. Eu sou alguém que se apaixonou por esse tipo de som. Sons que não distraem, não exigem nada, apenas existem e nos convidam a existir também. Às vezes, me sinto como se meu cérebro fosse uma sala cheia de rádios, cada um sintonizado em uma frequência diferente. Algumas são barulhentas, cheias de listas de tarefas e preocupações. Outras, quase esquecidas, emitem sinais serenos, constantes, como se viessem de um lugar muito antigo. Os monges que vivem em silêncio há décadas sabem onde encontrar essas frequências. E mais do que isso, sabem como habitá-las. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Quando eu me sentei pela primeira vez para meditar com frequência sonora, não sabia o que esperar. Um monge vietnamita me ofereceu um par de fones e disse com um sorriso enigmático: escute com a alma, não com os ouvidos. O som que veio não era exatamente uma melodia, não era música. Era mais como o som de uma pedra aquecida ao sol. Se tivesse som. Um tom contínuo, grave, que parecia puxar meus pensamentos para longe, como folhas sendo levadas por um rio. Eu me lembro de ter sentido algo no meu peito, um afrouxar. Como se alguma coisa dentro de mim, que eu nem sabia que estava tensa, de repente soltasse. Aquilo era só uma frequência, mas parecia ter memória. Como se tivesse me reconhecido antes de eu saber quem eu era. E naquele momento, comecei a entender. Há sons que não vêm de fora. Eles vivem no silêncio. E o silêncio não é vazio. Ele está cheio de sons tão sutis que a maioria de nós esquece como ouvir. Os monges treinam anos para ouvir com o corpo inteiro, não apenas com os ouvidos. Eles sentam por horas, às vezes dias em absoluto silêncio, até que algo dentro deles começa a vibrar com o espaço ao redor. E não é imaginação, é vibração real. Me explicaram que o corpo humano é como um instrumento musical que precisa ser afinado, que essas frequências são os afinadores invisíveis. Alguns desses sons operam entre 8 e 14 Hz. Frequências tão baixas que nossos ouvidos não captam, mas nosso cérebro, sim. É como se fossem mensagens diretas ao sistema nervoso. Uma música, feita não para ser ouvida, mas sentida. Na primeira vez que dormi com uma dessas frequências tocando bem baixinho no fundo, tive sonhos estranhamente vívidos. Um campo aberto, pessoas que eu não via há anos, e uma sensação de que tudo estava bem, profundamente bem. Acordei e pela primeira vez em semanas, meu coração não disparou com o despertador. Essas frequências têm nomes: alfa, teta, delta. Mas os monges não se importam com os nomes. Eles falam do efeito. Dizem: quando você sente o tempo desaparecer, você entrou. Ou, se o som te levou para dentro, era verdadeiro. Na tradição tibetana, há a ideia de que tudo no universo vibra. Nada está realmente parado, nem as pedras, nem o tempo. E essas vibrações, quando ouvidas ou sentidas em silêncio, nos conectam com uma parte mais serena de nós mesmos. Eu costumava ser alguém que precisava de barulho, rádio ligado, TV de fundo, até mesmo vídeos no celular só para não ouvir minha própria mente. Hoje, quando o silêncio chega, eu quase sorrio, porque sei que dentro dele há sons que me lembram quem eu sou sem esforço. Certa vez, sentei com um grupo de monges em uma sala pequena, com paredes de barro e chão de madeira. Eles não disseram uma palavra. Um deles apenas bateu levemente em um pequeno sino. O som foi tão puro, tão cheio de camadas,
que senti uma lágrima escorrer sem saber por quê. E um deles, com a voz quase inaudível, disse: "Você ouviu o som de si mesmo." Desde então, sempre que escuto essas frequências, mesmo que por poucos minutos, sinto que estou voltando para casa. Não é sobre entender com a mente. É sobre permitir que o som entre, como um visitante silencioso que sabe exatamente onde você guarda as partes esquecidas da sua paz. A jornada começa aqui, com o reconhecimento de que os sons mais poderosos não estão nas palavras, mas nos espaços entre elas. E se você estiver escutando comigo agora, então já estamos afinando juntos. O cérebro é uma espécie de templo portátil. Ele carrega dentro de si uma acústica secreta, que responde de maneira diferente a cada tipo de som. Sempre que sento para meditar, percebo que meu cérebro vai mudando de estação como um velho rádio, ajustando o botão com cuidado até encontrar a frequência que silencia o ruído do mundo. No início, eu não sabia que existiam estados cerebrais distintos, muito menos que eles podiam ser acessados como se fossem cômodos de uma casa. Mas os monges falavam disso com simplicidade, como quem descreve os horários do dia. Pela manhã, alfa, à noite, teta, no sono, delta. E assim como a luz muda do amanhecer ao entardecer, nossa mente também se transforma, sem esforço, se a gente permitir. Lembro da primeira vez que ouvi falar das ondas cerebrais. Um monge tailandês desenhou num papel 5 linhas onduladas, cada uma com um ritmo diferente: beta, alfa, teta, delta e gama. Apontou para cada uma como se fossem amigos antigos, com personalidades únicas. Beta é o barulho da cidade. Ele disse: "É útil, mas barulhento. É onde vivemos a maior parte do tempo." E é verdade. Em beta, estamos em estado de alerta, pensando, decidindo, resolvendo. O ritmo acelerado do cotidiano vibra nessa faixa. Mas quando ele apontou para alfa, o tom mudou. "Aqui está a entrada do mosteiro." Ele sorriu com os olhos. E de fato percebi que há algo em alfa que parece um limiar. Aquele momento entre o dia e a noite, quando tudo desacelera. As ondas alfa vibram entre 8 e 14 Hz. Quando estamos nesse estado, o corpo relaxa, mas a mente permanece atenta, como uma gata descansando ao sol, os olhos semiabertos, o corpo mole, mas pronta para qualquer movimento. Os monges chamam isso de mente aberta e coração leve. O estado alfa é onde muitos iniciam sua jornada na meditação. Porque ele é gentil. Não exige silêncio absoluto nem imobilidade. Basta reduzir o ritmo, respirar um pouco mais fundo, observar sem julgar. Eu comecei a perceber quando estava em alfa mesmo sem querer, durante caminhadas solitárias, ou quando lavava a louça em silêncio, até mesmo quando escutava música instrumental, sem letra, apenas sons. É como se o cérebro, por alguns minutos, saísse da cidade e entrasse num campo aberto. Teta, por outro lado, é mais misteriosa, mais escura no bom sentido, mais profunda. Mas não vou me adiantar, isso é para depois. Hoje quero te levar para dentro desse cérebro-templo, onde as frequências não são apenas conceitos, mas portas. Os monges fazem um trabalho quase invisível. Eles observam os próprios pensamentos como quem vê pássaros passando no céu. E quando percebem que estão presos no beta, no pensar excessivo, eles não brigam com isso. Apenas convidam outra frequência a assumir. Essa transição é feita com a ajuda da respiração, do som, do corpo. E é sutil. Não é como desligar uma lâmpada. É como mudar a direção do vento. Você nem sempre vê, mas sente. Um detalhe curioso: exames de EEG feitos com monges experientes mostram que, mesmo com os olhos abertos, eles conseguem permanecer por horas em estados que para nós só acontecem no sono ou na meditação profunda. Eles literalmente redesenham o uso da mente. É como se reformassem a casa inteira para viver em outra acústica interna. Eu me lembro de uma manhã nublada, sentado com um monge mais velho. Ele me perguntou como eu dormia. Respondi que dormia mal, com muitos sonhos ansiosos. Ele apenas tocou o centro do peito com o indicador e disse: "Você vive em beta mesmo dormindo." Essa frase me atravessou.
E foi aí que comecei a estudar mais profundamente os estados mentais. Descobri que podemos treinar o cérebro como treinamos um músculo. Podemos ensinar a mente a visitar estados mais tranquilos, a encontrar frequência com menos esforço, mais entrega. Nos primeiros dias de prática, tudo parecia um teatro interno. Eu tentava relaxar, mas o pensamento invadia. Tentava focar na respiração, mas a lista de afazeres gritava. Até que um dia, cansado de tentar, apenas me rendi. E naquele instante algo mudou. Foi como se meu cérebro dissesse: "Ah, então agora você está pronto para ouvir." E o som mudou. Era o mesmo, tom de antes, mas mais encorpado. Mais dentro de mim do que fora. E senti aquele estado de suspensão, onde não há urgência. Os monges dizem que, para viver em paz, é preciso aprender a reconhecer o que está ativo dentro da cabeça. Saber nomear, não para controlar, mas para escolher melhor onde pousar a atenção. Desde então, antes de cada meditação, eu me pergunto: em qual estação estou sintonizado hoje? E dependendo da resposta, ajusto o ambiente, a respiração, o som. É como se eu tivesse virado técnico de rádio da minha própria mente. É fascinante pensar que algo invisível, como uma onda cerebral, tenha tanto poder. Mas depois de sentir o efeito, não resta dúvida. O cérebro não é um mistério a ser desvendado. Ele é um campo a ser cultivado, com cuidado, paciência e o som certo. E o primeiro passo? Reconhecer que você pode mudar de estação. Que não está preso ao ruído. E que às vezes a paz está numa frequência de distância. A primeira vez que percebi conscientemente que estava em estado alfa foi completamente por acaso. Eu estava sentado à beira de um lago, sozinho, com o celular desligado. O sol da tarde refletia na água e fazia pequenos pontos brilhantes dançarem na superfície. Eu não estava pensando em nada específico, mas também não estava adormecido. Era como estar flutuando entre o mundo e eu mesmo. Mais tarde, um monge me explicou. Isso era alfa, um momento em que o corpo está desperto, mas a mente está em repouso. Foi como descobrir que existe um botão de pausa dentro da cabeça e que ele não depende de esforço, mas de entrega. As ondas cerebrais alfa operam entre 8 e 14 Hz e são associadas a estados de relaxamento, introspecção e leveza mental. Quando estamos nesse estado, nossa percepção se expande. As cores parecem mais suaves, os sons mais profundos, o tempo mais elástico. Monges em retiro utilizam técnicas específicas para acessar esse estado. Uma das mais comuns é a meditação, com foco na respiração, não de maneira forçada, mas como se o ar fosse uma brisa entrando e saindo sem pressa. Outra técnica é a repetição lenta de mantras curtos, como o Soham ou o clássico Om, permitindo que a vibração da voz funcione como uma âncora que segura a mente no presente. Em um retiro em que participei na Índia, todas as manhãs começavam com 30 minutos de prática alfa. Não havia música, nem instruções verbais, apenas o som constante de um sino de vento que balançava suavemente no alto da sala. Aquela vibração sutil se misturava ao som das respirações, criando uma atmosfera quase líquida, onde tudo parecia desacelerar. O monge que guiava o retiro dizia que o segredo para entrar em alfa não é tentar forçar a mente ao silêncio, mas sim permitir que o ruído se dissolva sozinho. Como deixar a areia assentar no fundo de um copo com água. Ele repetia: não lute com os pensamentos, eles apenas estão saindo para dar espaço ao som interno. E é exatamente isso que se sente. Não é um vazio frio, mas uma presença silenciosa, como se a mente abrisse espaço para algo maior do que ela mesma. E com o tempo isso se torna familiar, reconhecível. Você começa a sentir o corpo sinalizando que entrou em alfa. Os ombros relaxam sem você perceber. A mandíbula solta, o peito parece mais largo. É como estar em casa. Eu passei a praticar técnicas para induzir o estado alfa durante o dia. Pequenos momentos, por exemplo, quando estou esperando algo, no trânsito, na fila do mercado, ou mesmo antes de dormir. Em vez de me irritar com a espera, respiro mais fundo e deixo o som ambiente me carregar. Em poucos segundos,
a frequência cerebral muda e tudo parece menos urgente. Há uma história que me marcou profundamente. Um monge idoso de um mosteiro nas montanhas do Japão que passou a vida inteira ensinando crianças a meditar. Perguntaram a ele por que dedicava tanto tempo a isso. Ele respondeu: porque se uma criança aprender a encontrar o estado alfa antes dos 10 anos, ela saberá voltar para lá sozinha pelo resto da vida. Isso me emocionou, porque mostra que essa habilidade, essa sintonia fina da mente, não é algo esotérico ou restrito a iluminados. É natural, está disponível, e mais do que isso pode ser reaprendida. Com o tempo comecei a associar sons específicos ao estado alfa, sons da natureza especialmente. A água corrente, o som de folhas ao vento, o canto de pássaros em ritmo constante. Esses sons têm algo em comum, uma repetição suave e sem sobressaltos. Eles funcionam como tapetes sonoros, onde a mente pode deitar e descansar. Na prática monástica, os sinos e tigelas tibetanas também são usados para isso. Seus tons longos e ressonantes criam uma vibração que parece chamar o cérebro para o estado alfa. É quase impossível ouvi-los e continuar pensando com pressa. Durante uma prática, um monge me entregou uma tigela de metal. Pediu que eu a segurasse na palma da mão e batesse levemente com uma pequena baqueta. O som que saiu foi limpo, vibrante e durou por longos segundos. Escute até o fim, ele disse. E eu percebi que ao focar no som que desaparecia lentamente, minha mente também silenciava. Era como se eu desaparecesse junto com aquele som. E então, como numa dança silenciosa, eu aprendi que a frequência alfa não é uma linha que se cruza, mas um espaço que se habita. Um modo de estar. Hoje, quando sinto ansiedade chegando, não tento bloqueá-la. Em vez disso, fecho os olhos e busco o som. Às vezes é minha própria respiração. Às vezes é o ruído do ventilador. Outras vezes é apenas o silêncio carregado de presença. E quando encontro, sei, estou em alfa. É um retorno ao essencial. Um lembrete de que o presente pode ser suave, de que a mente tem mais de uma velocidade e de que, no fundo, todos nós sabemos como chegar lá. Basta lembrar. Teta é como um sussurro que vem do fundo da mente. Se alfa é aquele entardecer calmo onde os pensamentos diminuem o ritmo, teta é a noite silenciosa, onde a imaginação acende pequenas lanternas. Quando entrei pela primeira vez nesse estado, senti como se estivesse boiando dentro de mim. Nada parecia sólido, mas tudo fazia sentido. Um tipo de lógica líquida, que só é compreensível quando se deixa de tentar entender. As ondas cerebrais teta vibram entre 4 e 7 Hz. Elas aparecem, com mais frequência no sono leve, nos sonhos e nos estados de meditação profunda. Mas os monges aprenderam a acessá-las em plena vigília, como quem mergulha de olhos abertos. O curioso é que não se trata apenas de relaxamento. Teta é introspecção profunda, sim, mas também é criatividade, memória emocional e acesso a conteúdos mais sutis da mente. Foi num retiro silencioso no Nepal que senti a força desse estado pela primeira vez. Estávamos em silêncio há 2 dias, apenas com práticas guiadas ao nascer do sol. Na terceira manhã, algo mudou. Não foi a postura, nem a técnica. Foi a forma como o tempo desapareceu. Quando a meditação terminou, achei que tinham se passado 10 minutos. Na verdade, foram 60. E durante todo aquele tempo eu senti que estava sonhando acordado. No Teta, as imagens internas ganham vida. Lembranças antigas, pedaços de conversas esquecidas, até sensações físicas de momentos que já tinham ido embora, voltam com uma nitidez quase cinematográfica. Os monges dizem que é nesse estado que a mente revela as histórias que tentamos esconder. Mas ao contrário do que se imagina, isso não assusta. É como assistir a um filme feito por você mesmo, mas sem julgamento. Uma das práticas mais usadas para induzir o estado Teta é a meditação guiada com visualizações. Em muitos templos budistas, principalmente no Tibete, os monges treinam a mente para imaginar paisagens, deuses, símbolos e luzes. Não como fantasia,
mas como uma forma de educar a mente a se mover livremente no campo interno. É uma espécie de ginástica imaginativa, que aos poucos vai afinando a frequência. Outro método poderoso é o uso de sons binaurais. Quando cada ouvido escuta uma frequência levemente diferente, o cérebro tenta compensar a diferença, criando uma nova frequência interna. E se essa diferença estiver dentro da faixa de 4 a 7 Hz, o cérebro se ajusta ao estado θ. Não é mágica, é física. E funciona. Lembro de ter escutado uma dessas faixas durante uma prática e, em minutos, senti como se estivesse flutuando em um quarto cheio de neblina morna. O mais fascinante é que, no estado θ, o senso de identidade se dissolve um pouco. Você não deixa de ser você, mas o eu fica menos rígido. O nome, os papéis sociais, as preocupações do dia, tudo isso parece flutuar como folhas na água. E nesse espaço, há uma enorme oportunidade de cura. Os monges acreditam que, em θ, o inconsciente fala. E quando se escuta sem medo, ele revela o que precisa ser visto. Em uma conversa com um monge indonésio, perguntei por que ele meditava tanto tempo. Ele respondeu com uma calma impressionante. Porque é em θ que o coração me explica o que a mente não entende. Eu nunca esqueci essa frase. E comecei a buscar esse estado, não como fuga, mas como encontro. Claro que nem sempre é simples chegar até lá. O corpo precisa estar relaxado, mas não adormecido. A mente precisa estar solta, mas atenta. É um equilíbrio delicado, como andar de bicicleta em câmera lenta. Mas com o tempo, isso se aprende. E de repente, você se percebe em θ enquanto caminha sozinho, ou quando acorda naturalmente antes do despertador. É aquele momento entre o sono e o dia, em que o mundo ainda não começou. E nesse estado, muitas coisas se reorganizam por conta própria. Emoções antigas se dissolvem sem esforço. Intuições aparecem como avisos calmos, que às vezes decisões que pareciam impossíveis se tornam óbvias, como se já estivessem tomadas dentro de você há muito tempo. Na prática monástica, θ é cultivado com muito respeito. Não é usado como uma técnica para produtividade, nem como truque mental. É um espaço sagrado onde o silêncio interno é mais importante que qualquer resposta. Por isso, eles nunca têm pressa. Entrar em θ é como visitar um templo escondido no meio da floresta. Você não corre até ele. Você caminha em silêncio, ouvindo o som das folhas. Muitos dos sonhos lúcidos e experiências profundas de insight acontecem nesse estado. Eu mesmo já tive momentos em que recebi imagens e mensagens internas com uma clareza tão forte que precisei escrever tudo ao acordar. Era como se algo dentro de mim finalmente tivesse encontrado uma forma de falar. E talvez esse seja o maior presente de θ, a reconexão com o que está além das palavras. O silêncio que não é vazio, mas sim pleno de significados sutis. Quando aprendi a reconhecer esse estado, comecei a respeitar mais o ritmo do meu próprio corpo. Passei a dormir melhor, a ter menos ansiedade e a confiar mais na intuição. Aos poucos, θ se tornou um lugar familiar, um espaço que visito sempre que o mundo parece barulhento demais. É como voltar para casa à noite, sabendo que alguém deixou a luz acesa para te receber. Delta é onde o tempo deixa de existir. Um mergulho profundo onde a mente, enfim, se cala. Se alfa é um entardecer e θ é um sonho acordado, delta é a noite mais escura, não no sentido de medo, mas de repouso absoluto. Um escuro quente, como um cobertor pesado em uma noite fria. Um silêncio que não precisa de som. As ondas cerebrais delta operam entre 0,5 e 4 Hz. São as mais lentas, associadas ao sono profundo sem sonhos e ao estado de regeneração celular mais intensa. Mas monges experientes aprenderam a acessar esse estado em meditações prolongadas. Isso me pareceu impossível quando ouvi pela primeira vez. Como estar consciente e, ao mesmo tempo, com o cérebro operando como se estivesse dormindo profundamente? Foi em um retiro de 7 dias em silêncio absoluto que eu me aproximei desse mistério. No quarto dia, após horas de meditação contínua, algo diferente aconteceu. Não foi um estalo, nem uma sensação grandiosa. Pelo contrário, tudo ficou absurdamente simples.
Como se eu tivesse esquecido o conceito de tempo, de corpo e de eu. Não havia pensamentos. Só uma presença tranquila, silenciosa, imóvel. Delta não é um lugar para onde se corre. É um espaço que se alcança pela desistência. Os monges dizem, para tocar Delta é preciso deixar de tentar meditar. E é verdade. Toda vez que eu tentava forçar a mente ao silêncio, ela se agitava como um lago revolto. Mas quando apenas me entregava à respiração, ao som distante da natureza, ou à repetição interna de um mantra suave, algo acontecia. A mente parecia se apagar, mas eu permanecia ali, assistindo. Esse estado é extremamente restaurador. Não fisicamente apenas, mas emocional e mentalmente também. Lembro de sair de uma dessas meditações com uma sensação de limpeza, como se uma nuvem tivesse sido removida de dentro do peito. A lucidez que veio depois era tão pura que qualquer palavra parecia barulhenta demais. Os monges usam práticas muito sutis para cultivar o acesso ao delta consciente. Uma delas é a meditação de não fazer. Isso mesmo. Não há técnica, não há visualização, não há mantra. Apenas sentar e não fazer. Um dos mestres me explicou: o delta não pode ser criado, apenas revelado. É como um lago que reflete o céu apenas quando está absolutamente parado. Para ajudar nesse processo, eles controlam o ambiente com extremo cuidado. A temperatura é mantida morna, a luz é suave, quase inexistente. O som é reduzido ao mínimo. Alguns monges até usam pequenas câmaras escuras, onde passam horas, às vezes dias, em total isolamento sensorial. Não por escapismo, mas por aprofundamento. Eles dizem que o silêncio absoluto do mundo externo facilita o encontro com o silêncio interno. Na primeira vez que entrei numa dessas câmaras, uma sala pequena, acolchoada, escura como uma noite sem lua, tive medo. Não por causa do escuro, mas porque lá dentro não há distração alguma. Você e você, a mente, a respiração e aquele silêncio denso. Mas depois de 20 minutos, algo se acomodou em mim. Uma entrega total. E então, mais uma vez, Delta monges. Também recorrem à respiração rítmica, extremamente lenta, quase imperceptível. Inspirar por 7 segundos, segurar por 7, expirar por 7 e repetir. Ao longo de minutos, isso desacelera o metabolismo, o coração e o cérebro. Eles descrevem como afundar. E é exatamente isso que se sente. Como se você estivesse descendo por camadas internas até encontrar um centro imutável. Em Delta, os sonhos cessam, mas as compreensões continuam. Não em forma de imagens ou frases, mas como sensações claras, diretas, silenciosas. Uma vez, ao emergir desse estado, senti com certeza absoluta que algo que eu carregava há anos, uma culpa silenciosa, um medo vago, tinha simplesmente ido embora. Sem drama, sem explicação. Apenas não estava mais ali. A ciência ainda tenta entender como monges conseguem atingir esse estado acordados. Os exames mostram redução extrema da atividade cerebral, próxima ao que ocorre em sono profundo. Mas os monges estão ali, atentos, conscientes. É um paradoxo que desafia as categorias modernas. Mas no mosteiro, ninguém se surpreende. Eles apenas sorriem com gentileza e dizem: o silêncio sabe o caminho. Uma das frases que carrego comigo desde então veio de um monge tailandês, que mal falava inglês. Com dificuldade ele disse: Delta é quando o coração dorme, mas a alma acorda. Achei poético demais na hora, mas depois entendi. Porque no Delta consciente há algo de ancestral. Uma sensação de reconexão com algo muito antigo, muito profundo. Como voltar ao útero do mundo. Esse estado não precisa durar horas. Às vezes, são segundos. Um micro-apagão consciente, que regenera mais do que horas de distração. E quando voltamos, voltamos diferentes, menos apegados, mais inteiros. O mundo continua igual, mas nós, não. Desde que comecei a praticar regularmente, descobri que Delta está disponível até em momentos improváveis. No silêncio de um banheiro com a porta trancada, no escuro de um cinema antes do filme começar, na pausa entre duas músicas. O segredo não é o tempo,
nem o lugar. É o espaço interno. É parar de procurar. E quando você encontra esse silêncio, ele fica com você, como um eco suave que te acompanha mesmo nos dias mais barulhentos. Um lembrete de que, por trás de tudo, há sempre esse ponto imóvel, intocado, seu. Existe uma frequência ainda mais sutil, mais escondida, uma que raramente aparece nos livros ou estudos formais, a faixa entre as ondas delta e um tipo de silêncio absoluto. Alguns monges chamam de onda zero, outros de quietude primordial. Eu gosto de chamá-la de frequência do vazio, porque é exatamente isso que ela parece. Um espaço sem forma, sem som, sem vibração, mas ainda assim presente. A primeira vez que ouvi esse termo, estava sentado ao lado de um mestre que pouco falava. Ele desenhou na areia uma linha, fez uma curva suave para baixo e ao fim apenas deixou o dedo pousado. Aqui, ele disse, aqui não há mais ondas, só o oceano. Aquilo me arrepiou, porque eu sabia exatamente o que ele queria dizer, embora não tivesse ainda experimentado com plenitude. Esse estado não é medido em hertz. Ele escapa aos aparelhos, porque é como se a mente parasse de emitir sinais mensuráveis. Não é sono, não é sonho, não é relaxamento. É a ausência de conteúdo. E, paradoxalmente, é nesse espaço que os monges relatam seus estados de insight mais profundos, de comunhão com o todo, de despertar espiritual. Numa prática avançada, que alguns chamam de meditação do desaparecimento, o praticante é guiado por camadas cada vez mais sutis de atenção, até que até a própria noção de estar meditando desaparece. Parece confuso, e é mesmo, porque estamos acostumados a operar sempre dentro de dualidades. Estou aqui, aquilo está ali, eu penso, eu sinto. Mas nessa frequência, até o eu é dissolvido. Certa vez, depois de quase 2 horas em silêncio absoluto, senti como se tivesse sido puxado para fora do tempo. Não foi uma experiência dramática nem colorida. Foi uma ausência, não de consciência, mas de identidade. Eu sabia que existia, mas não sabia quem. E, curiosamente, não. Precisava saber, não havia medo. Só um repouso absoluto. É comum que, ao sair dessa frequência, os monges permaneçam em silêncio por muito tempo. Não por mistério, mas porque as palavras perdem sua função. Elas parecem grosseiras, pesadas demais. Como se tentar descrever o que se viveu fosse reduzir a experiência a um contorno que ela não tem. Os mestres dizem que essa frequência é como o céu antes das nuvens. Está sempre lá, mas raramente a percebemos porque estamos atentos ao movimento, às formas, às distrações. Entrar nela exige um tipo de rendição. Não se chega até ela com esforço. Ela se revela quando se desiste de procurar. Durante um retiro em que pratiquei jejum e silêncio por 5 dias, toquei novamente esse espaço. O corpo já estava frágil, os sentidos apurados, a mente transparente como vidro. Sentei na almofada e apenas respirei. Nem mesmo uma intenção. E então, como uma brisa que passa e só depois você percebe, algo se abriu. Era como estar em casa, mas uma casa sem paredes, sem teto, sem lugar. Apenas a sensação de que tudo estava certo. Essa frequência do vazio não é exclusiva de monges. Já conversei com artistas, surfistas, mães de primeira viagem, médicos, caminhantes solitários. Todos em algum momento descreveram algo parecido. Um instante em que o mundo parou, em que tudo ficou suspenso, mas absolutamente pleno. O que os monges fazem é apenas sistematizar o caminho até lá. Eles dizem que há 3 portas: a respiração consciente, o silêncio total e a entrega profunda. Não é necessário abrir as 3 ao mesmo tempo, mas sim caminhar por elas com leveza, como quem caminha descalço sobre pedras aquecidas pelo sol, com atenção, mas sem tensão. O interessante é que, uma vez que você experimenta esse estado, mesmo que por segundos, ele deixa uma marca. Como uma brisa que te visitou, você se lembra dela e passa a procurá-la, não como fuga, mas como reencontro. Porque há uma paz ali que nenhuma distração consegue oferecer. Em algumas tradições zen, existe a expressão mu, que significa não ou nada. Mas esse nada não é ausência,
é possibilidade, é o campo onde tudo pode nascer. E essa é a sensação dessa frequência. Um campo puro de onde tudo emerge, mas que em si não precisa conter nada. Talvez por isso, tantos monges parecem ter aquele brilho nos olhos, mesmo em silêncio. É como se soubessem de um segredo que não pode ser dito, mas pode ser sentido. Algo que não depende de conquistas nem de respostas. Algo que simplesmente é. Em meu diário, escrevi uma vez após uma dessas experiências. Hoje, meditei até não saber mais o que era meditar. E nesse não saber, descobri um lugar onde eu já estava. Simples assim. E profundamente transformador. Essa frequência do vazio é também curativa. Não no sentido clínico, mas espiritual. Ela dissolve a rigidez interna, desarma as defesas, amolece os medos, não por confronto, mas por acolhimento. É como ser abraçado por algo que você nem sabia que precisava. Um silêncio que cuida. Não é algo que se força, e é por isso que os monges treinam por décadas, não para conquistá-la, mas para se tornarem aptos a recebê-la. Como uma flor que se abre apenas quando o sol encontra o ângulo certo. Ela vem quando quer, e quando vem, tudo muda. Desde então, levo essa memória como um perfume que nunca evapora completamente. Em momentos de pressa, de agitação, de perda, eu respiro fundo e me lembro. Existe um lugar onde tudo se aquieta, e só de lembrar o corpo responde. A mente recua, e o silêncio volta. Eu nunca entendi o poder do som, até ouvir o silêncio entre dois toques de um sino tibetano. Aquele intervalo invisível parecia conter mais paz do que o próprio som. E foi assim que comecei a compreender por que os monges usam determinadas frequências sonoras em suas práticas diárias, não como enfeite, mas como ferramenta. O som é vibração, e a vibração é movimento. Quando bem utilizada, ela consegue ajustar o ritmo do corpo, do coração. E, o mais fascinante, das ondas cerebrais. Monges há séculos sabem disso, muito antes de existir EEGs e gráficos coloridos. Eles sabiam porque sentiam e usavam. O som como quem afina um instrumento interno. Existem tigelas que cantam, sim, literalmente, feitas de 7 metais, cada uma com uma frequência própria. Quando tocadas com um bastão de madeira ou couro, produzem um som que não é apenas ouvido, mas sentido. No peito, nos braços, na barriga. A vibração ressoa como se o corpo fosse feito de água. A primeira vez que experimentei uma dessas sessões fui cético. Pensei, é só uma tigela, o que ela pode fazer? Mas bastaram poucos segundos para eu sentir uma espécie de expansão dentro da minha cabeça, como se uma janela invisível tivesse sido aberta. A mente parou, não porque eu quis, mas porque o som ocupou tudo. E ao mesmo tempo nada. Essas frequências, geralmente entre 432 Hz e 528 Hz, são as mais comuns nas práticas monásticas. Mas há uma frequência ainda mais suave, usada por certos mestres do Tibete. 108 Hz. Dizem que ela tem uma ressonância especial com o coração humano. E não só o físico, o coração emocional, o lugar onde guardamos as dores, os medos e os afetos antigos. O que me impressiona é que os monges não usam essas tigelas aleatoriamente. Cada frequência é escolhida com cuidado, dependendo do momento do dia, do tipo de meditação, ou até do estado emocional do grupo, como um médico que sabe qual remédio aplicar. Mas ao invés de comprimidos, eles usam harmonia. Além das tigelas, há também os mantras, palavras sagradas que vibram mais do que significam. Quando repetidas em grupo, criam um campo vibracional tão denso que é possível senti-lo na pele. Um dos mais usados é o Om Mani Padme Hum. A tradução literal é complexa, mas o efeito é direto. Quando entoado lentamente, parece que cada sílaba limpa uma parte da mente. Eu participei de uma entoação coletiva com monges em Chiang Rai, na Tailândia. Cerca de 40 vozes profundas, ritmadas, alinhadas. O som não vinha só de fora. A certa altura, parecia que ele vinha de dentro do meu próprio corpo. Uma vibração interna, como se os órgãos estivessem cantando juntos. Saí daquela sala com os olhos marejados e o peito leve,
como depois de um choro bom. Existe também a prática do toning, o uso prolongado de vogais em tons específicos. A vogal A, por exemplo, é entoada para abrir o peito e dissolver bloqueios emocionais. I trabalha a expressão e a criatividade. E por aí vai. Cada som é um portal. E cada portal, um caminho para a paz. O mais curioso é que nem sempre o som é externo. Alguns monges praticam a escuta do som interno. Uma espécie de zumbido que, segundo eles, está sempre presente, como o ruído de fundo do universo. Para acessá-lo, usam técnicas de foco profundo no ouvido interno, em ambientes de total silêncio, e uma vez que o som é percebido, ele se torna uma âncora, um ponto de concentração que leva ao estado meditativo mais profundo. Eu tentei essa prática. Nos primeiros dias ouvi apenas o silêncio, mas no terceiro algo mudou, um leve chiado como um grilo muito distante, e aos poucos esse chiado virou companhia. Era como se algo antigo me chamasse de volta para dentro, uma sensação de lar. O som tem esse poder porque nos lembra que tudo vibra. E se tudo vibra, tudo pode ser afinado. Um pensamento ansioso tem uma frequência, um sentimento de gratidão, outra. O corpo sofre quando está em dissonância e floresce quando entra em harmonia. Hoje, uso o som como parte da minha rotina de retorno ao centro. Às vezes é uma tigela, às vezes um mantra, às vezes apenas um longo e sustentado. O efeito é imediato. Os ombros descem, a respiração se aprofunda, os pensamentos se acomodam. Monges não tratam o som como entretenimento, mas como medicina. E depois de tantas experiências, entendo perfeitamente por quê. O som certo, no momento certo, pode atravessar a mente e tocar direto à alma, sem precisar convencer, argumentar, explicar, apenas vibrar e curar. E o mais belo, todos temos acesso a isso. Nossa própria voz é uma ferramenta sagrada, a respiração um tambor suave, o coração um metrônomo ancestral. Não é preciso equipamento caro, nem formação especial. Basta ouvir com atenção e confiar na sabedoria das vibrações. Uma das coisas que mais me fascinam nos monges é a forma como eles tratam o corpo. Não como um fardo, nem como um obstáculo para a mente, mas como um templo de sensações que pode ser afinado, como um instrumento. E o que me surpreendeu, ainda mais, foi descobrir que eles usam o próprio corpo como uma chave para acessar estados de consciência alterada, através do movimento sutil, do toque consciente e até mesmo da postura estática. Certa vez, em um mosteiro no Japão, observei um grupo de monges praticando uma sequência lenta de movimentos, chamada Kinhin, uma meditação caminhando. Cada passo era uma oração. Cada deslocamento do peso parecia atravessar camadas de tempo. Era como se o chão respirasse com eles, e a cada pisada senti que havia algo mais do que um simples andar. Havia intenção vibrando nos músculos. Não, era exercício, era presença. Na tradição tibetana existe uma prática chamada Tummo. Ela utiliza respiração profunda, contração muscular e foco mental para gerar calor interno. Quando vi pela primeira vez um monge sentado na neve, coberto por lençóis molhados, e os lençóis começarem a secar por causa do calor que o próprio corpo gerava, achei que fosse um truque. Mas não era. Era pura ciência energética, algo que a fisiologia moderna só começou a investigar recentemente, mas que os monges dominam há séculos. Tummo não é apenas sobre aquecer o corpo, é sobre dominar a própria energia vital, chamada de prana ou chi em diferentes tradições. Esse controle energético muda a frequência do corpo inteiro, os batimentos cardíacos, a temperatura, o fluxo dos pensamentos. E quando o corpo entra em coerência, a mente também entra. A paz vem não só de silenciar os pensamentos, mas de alinhar as estruturas físicas, e é aí que tudo começa a fazer sentido. O corpo emite frequências, e essas frequências podem ser ajustadas, purificadas, elevadas. Como? Com consciência. Monges não se alongam como nós fazemos numa aula de yoga urbana. Eles escutam os ligamentos. Eles respiram dentro dos ossos.
Existe uma prática em que o praticante apenas permanece sentado, sem se mover por horas. Mas não é passividade. É uma imobilidade cheia de atenção. E essa atenção produz uma vibração interna muito específica, algo que eu mesmo já senti. Durante uma dessas sessões prolongadas, meu pé adormeceu. Mas, em vez de me mexer, respirei para dentro dele. E aos poucos percebi que a dormência não era desconforto. Era um tipo de silêncio. Uma frequência ainda mais baixa. Meu corpo começou a me contar coisas que a mente havia abafado por tanto tempo. Tensões antigas, medos somatizados, cansaços ancestrais. Com o tempo, aprendi a ouvir esses sussurros e a respondê-los não com medicamentos, mas com movimentos sutis. Um giro leve do pescoço, um estiramento cuidadoso das mãos, um toque gentil no peito. Tudo isso muda a vibração do corpo. E como um copo de água com sedimentos, quando você o deixa em paz, tudo começa a se assentar. Há também práticas de automassagem em pontos energéticos. Certa vez, um monge me ensinou a pressionar suavemente o ponto entre as sobrancelhas, o terceiro olho, por alguns minutos antes de dormir. A sensação foi de afundamento, como se o cérebro tivesse entrado num casulo quente. É impressionante como algo tão simples pode ter um efeito tão profundo. Mas é sempre assim. O segredo está na atenção. Os monges mais experientes têm um controle corporal tão refinado que conseguem desacelerar os batimentos cardíacos, reduzir o consumo de oxigênio e até entrar em estados de quase hibernação. Não por mágica, por prática. Eles entendem que o corpo é um canal, não um inimigo da espiritualidade, mas uma ponte. Quando essa ponte vibra de forma clara, todo o ser entra em harmonia. Comecei a adotar algumas dessas práticas no meu cotidiano. Às vezes, antes de dormir, deito no chão duro com os braços abertos e apenas respiro. Deixo que o corpo conte sua história, sem tentar corrigir nada. E ao fazer isso, algo muda. Como se uma frequência profunda, quase esquecida, começasse a emergir. Esses estados corporais de quietude não são apenas relaxamento, são portais, e eu sinto que cada parte do corpo tem sua própria frequência. O estômago vibra diferente do coração. Os ombros contam outra história que os joelhos. E quando todos esses sons internos se harmonizam, nasce o silêncio verdadeiro. Por isso, os monges cuidam tanto do corpo. Dormem cedo, alimentam-se com simplicidade, movimentam-se com suavidade. Não é por disciplina rígida, é por respeito à orquestra interna. Eles sabem que cada emoção vivida, cada pensamento repetido, cada alimento ingerido, tudo isso altera as vibrações. E por isso, vivem com leveza. Aprendi também que a postura tem poder. Sentar-se com a coluna ereta não é só uma questão de ergonomia. É um alinhamento energético. Quando a espinha está ereta, a energia flui melhor e a mente, curiosamente, acalma-se com mais facilidade. A postura é um comando silencioso para o cérebro. Estamos presentes, estamos prontos para a paz. Hoje, quando sinto que estou perdendo o centro, não penso primeiro em técnicas mentais. Penso no corpo, no jeito como estou respirando, na forma como meus pés tocam o chão, no peso dos ombros, e a partir disso, volto a vibrar em paz. O corpo, afinal, é o primeiro templo, e sua frequência é sagrada. Há uma experiência que nunca mais saiu da minha memória. O momento em que um monge me disse que o silêncio também tem som. Na época, sorri educadamente. Pensei que ele falava em metáforas, como tantos mestres gostam de fazer. Mas quando experimentei o silêncio verdadeiro, compreendi o que ele queria dizer. O silêncio tem uma frequência própria, e ela é mais poderosa do que qualquer som. Em muitos mosteiros, há um costume sagrado, o voto de silêncio. Por horas, dias, às vezes semanas, os monges não pronunciam uma única palavra. No início, achei que aquilo era apenas uma forma de evitar distrações, ou talvez um desafio de autocontrole, mas descobri que o propósito vai muito além disso. O silêncio, quando observado com intenção, se torna uma frequência de escuta.
Um espaço onde as frequências internas podem emergir sem competição. Lembro de um retiro em que participei na floresta com um pequeno grupo de praticantes. Foram 7 dias em absoluto silêncio. Nos primeiros 2 dias, o que mais ouvia era o barulho dentro da minha cabeça. Pensamentos barulhentos, vozes do passado, diálogos inventados. Era como estar preso em uma estação de rádio mal sintonizada. Mas ao 3º dia, algo curioso aconteceu. O ruído mental começou a diminuir, e no lugar dele surgiu um zumbido constante, suave, grave, como o som de um motor à distância. Não era desconfortável, era reconfortante. Foi então que entendi. Meu cérebro, livre do ruído externo, estava finalmente afinando suas ondas para um padrão mais calmo, mais profundo. Aquilo não era imaginação, era frequência pura. Monges entendem que o silêncio é a base sobre a qual todas as outras frequências podem se manifestar de forma limpa. É o fundo branco da tela sonora. E mais do que isso, é o próprio som da presença, um estado em que a mente para de tentar preencher o espaço e começa a habitar o espaço. Durante as caminhadas silenciosas, percebi que os sons da natureza também pareciam mudar. O canto dos pássaros soava mais nítido, mais cheio. O farfalhar das folhas parecia ter ritmo. Era como se o mundo natural estivesse emitindo suas próprias frequências. E agora, finalmente, eu estava sintonizado para ouvir. Mas o silêncio externo não basta. O verdadeiro trabalho acontece quando começamos a cultivar o silêncio interno. E esse é um território delicado, porque o silêncio interno não é a ausência de pensamento, mas a ausência de apego ao pensamento. É quando um pensamento surge e desaparece como uma nuvem, sem que a gente corra atrás dele ou tente prendê-lo. O silêncio é uma frequência que permite a reintegração do ser. Em momentos profundos de silêncio, percebi coisas que palavras não conseguem descrever. Sentimentos antigos emergiram, não como memórias dolorosas, mas como bolhas que subiam à superfície para estourar suavemente e se dissolver. Era como se meu próprio sistema estivesse realizando uma limpeza vibracional, um detox mental. Uma das práticas que mais me ajudaram foi a meditação sem foco. Sim, isso mesmo, meditar sem um objeto de concentração. Apenas sentar e estar ali, com o que vier. No começo é desconfortável, a mente quer se agarrar a algo, mas aos poucos o campo do silêncio começa a se abrir. E dentro dele pulsa uma vibração quase imperceptível, que vai embalando a mente como uma rede embala um corpo cansado. Os monges às vezes dizem que no silêncio profundo é onde Deus sussurra. E, mesmo para quem não segue nenhuma tradição religiosa, essa ideia faz sentido. Porque naquele espaço silencioso, encontramos respostas que não vêm da lógica, vêm da vibração, intuições, percepções, reconexões. A frequência do silêncio é a frequência da escuta profunda. Curiosamente, o silêncio também tem texturas. Há o silêncio denso de uma caverna, o silêncio acolhedor de um templo, o silêncio cortante de uma madrugada fria. E cada um desses silêncios afeta a mente de maneira diferente. Por isso, monges escolhem cuidadosamente os espaços em que meditam. Não é por superstição, é por vibração. Certa vez entrei em uma sala de meditação construída completamente em madeira. Não havia som algum, mas o silêncio ali era quente, aconchegante, quase maternal. Sentei por alguns minutos e senti meu ritmo interno desacelerar, sozinho. O ambiente, com sua frequência silenciosa, estava influenciando meu estado mental. Era como se o silêncio daquela madeira tivesse absorvido séculos de práticas e agora reverberasse essa paz. Hoje, valorizo o silêncio como se fosse um bálsamo. Ao final do dia, desligo as luzes, os aparelhos, fecho os olhos e apenas ouço. Ouço o que está vivo por trás da ausência de som. Às vezes, é o coração. Às vezes, a respiração. Às vezes, apenas um espaço expandido que parece maior do que meu corpo. Percebi que o silêncio é um professor paciente. Ele nunca força, nunca cobra, ele apenas espera. E quando estamos prontos, ele nos mostra o que sempre esteve ali,
que não somos os pensamentos, nem os sentimentos, nem as dores. Somos a escuta que tudo acolhe, a frequência que tudo contém. E talvez seja por isso que os monges sorriem em silêncio com tanta frequência. Porque eles vivem nessa vibração e aprenderam que dentro do silêncio está a música mais sutil da existência. Eu me lembro com clareza do primeiro momento em que ouvi falar sobre mantras como ferramentas de frequência. Estava num templo pequeno, nas montanhas, e um monge me explicou que os mantras não são apenas palavras, são fórmulas vibracionais. Ele disse com um sorriso sereno que um mantra bem entoado é como lançar uma pedra em um lago calmo. As ondas se espalham por toda a superfície da mente. Aquilo me intrigou, porque até então eu pensava nos mantras como repetições mecânicas. Mas não, há uma ciência sutil por trás da vibração sonora das sílabas sagradas. Os monges usam os mantras não para invocar deuses ou misticismos aleatórios, mas para moldar a frequência da consciência, como quem afina um instrumento. Comecei minha prática com o mantra mais conhecido, Om. Apenas essa sílaba, simples e profunda. Eu me sentava, respirava fundo e entoava o som com lentidão. Om. E com o tempo, percebi algo inesperado. O som não ficava apenas na garganta ou na boca. Ele vibrava dentro do meu peito, se espalhava pela cabeça. Em certos momentos, parecia que eu era o som. Os monges tibetanos, por exemplo, utilizam mantras complexos como o Om Mani Padme Hum. Cada sílaba tem uma frequência que corresponde a uma parte do corpo e da mente. Quando entoado com devoção e técnica, esse mantra cria uma ressonância interna que, segundo dizem, purifica emoções e eleva a consciência. O mais interessante é que os mantras não precisam ser compreendidos racionalmente para funcionar. Um monge me disse: "Você não precisa saber como funciona a eletricidade para acender uma lâmpada. Basta ligar o interruptor. O mantra é o interruptor. Ele ativa uma vibração que reorganiza seu campo energético. E isso pode ser sentido, literalmente, no corpo." Comecei a explorar diferentes sons. Gravei minha própria voz, escutei entoações de monges antigos, experimentei combinações. Descobri que a vibração de um mantra não está apenas no som que produzimos, mas na intenção com que o fazemos. Um Om entoado com pressa é só um som, mas um Om entoado com entrega pode ser um portal. Em uma noite especialmente silenciosa, repeti um único mantra por quase 1 hora. A repetição criou um ritmo interno, e esse ritmo me levou a um estado que eu só posso descrever como flutuação. Era como estar suspenso no som. Minha mente não pensava mais, apenas ouvia. Era uma escuta passiva, mas profunda, como se a consciência tivesse mergulhado num oceano vibracional. Foi então que compreendi por que os monges chamam os mantras de veículos. Eles transportam a mente. Eles a tiram das estradas habituais, do pensamento, e a colocam num trilho mais suave, mais profundo. E quanto mais se pratica, mais esse trilho se torna familiar. Há também o uso dos japa malas, colares com 108 contas que auxiliam na repetição dos mantras. Cada conta representa um ciclo, e quando os dedos se movem por entre elas, há uma conexão tátil que ancora a mente. É uma forma de manter o foco enquanto a vibração do som faz seu trabalho. Os monges mais antigos dizem que, com o tempo, o mantra passa a repetir a si mesmo dentro de você. Não é mais você quem o entoa, é ele que vibra em seu corpo. Uma ressonância contínua, como o som do mar ao fundo de um sonho. E, curiosamente, percebi que mesmo fora da prática formal, certas palavras ganhavam uma energia diferente. Gratidão, por exemplo. Quando repetida com intenção, carrega uma vibração que aquece. Paz, luz, amor. São palavras que, embora comuns, têm um som que ressoa em frequências mais altas, especialmente quando ditas com presença. É por isso que os monges cuidam tanto do que dizem. Eles sabem que as palavras não são apenas formas, são ondas. E cada onda pode elevar ou distorcer o campo vibracional ao redor. Por isso, muitas tradições orientais enfatizam o nobre silêncio, mas também a fala correta.
Ao longo da minha jornada, percebi que alguns sons se tornaram meus companheiros. Certas sílabas, certos tons, começaram a habitar meu corpo como melodias secretas. Quando estou inquieto, entoo mentalmente um pequeno mantra. Às vezes, apenas sussurro uma vogal prolongada, como um sussurro para o universo. Isso é algo que qualquer um pode fazer. Não exige fé cega. Basta experimentar. Sentar-se em silêncio, entoar uma sílaba com o coração e sentir o que acontece. Talvez você note uma vibração no peito, talvez um calor no rosto, talvez apenas um vazio, mas um vazio vivo. Mantras são remédios sonoros, são códigos vibracionais, e não há necessidade de saber sânscrito ou tibetano para usá-los. Pode ser uma palavra em sua própria língua. Pode ser um som que surge intuitivamente. O importante é que ele seja repetido com consciência, com entrega. E aos poucos a mente vai se acostumando a essas frequências mais finas, como quem se acostuma a dormir com o som da chuva. E um dia, talvez sem perceber, você estará caminhando e perceberá uma melodia dentro de si. Um som que não veio de fora, um som que é você. Porque no fundo somos feitos disso, vibração. E os mantras são lembretes sonoros de quem sempre fomos. Há algo de profundamente transformador na vibração dos sinos e tigelas tibetanas. A primeira vez que ouvi um sino ressoar dentro de um templo, foi como se o som atravessasse não apenas o ar, mas também meu corpo inteiro. Ele não parou nos meus ouvidos. Ele se espalhou pelas costelas, desceu pela espinha, reverberou no estômago até repousar em algum lugar no centro do peito. Naquele instante, entendi por que os monges usam esses instrumentos há séculos. Eles não tocam um sino para anunciar algo. Eles tocam para realinhar. Cada batida, cada som que se expande em ondas suaves é como uma reorganização vibracional, como se o sino dissesse, volte para o centro. Fiquei fascinado. Comecei a prestar atenção em como esses sons funcionavam. Os sinos tibetanos, quando tocados com suavidade, produzem não apenas um tom, mas uma série de harmônicos. É como ouvir vários sons ao mesmo tempo, dançando uns sobre os outros. A frequência mais grave serve como base, e os tons mais agudos pairam acima dela como bolhas translúcidas. Os monges dizem que esses harmônicos tocam camadas diferentes do corpo sutil, o corpo energético. E a experiência pessoal confirma isso. Quando uma tigela tibetana soa bem perto da cabeça, sinto um leve formigamento no couro cabeludo. Quando ela ressoa perto do abdômen, algo se solta, se expande. Em um retiro de silêncio, participei de uma prática guiada onde o único guia era o som das tigelas. Não havia voz, não havia instrução, apenas a vibração. E algo surpreendente aconteceu. Mesmo sem palavras, meu corpo sabia o que fazer. Ele se ajustava, respirava mais fundo, relaxava zonas que estavam tensas. Eu estava sendo conduzido, apenas pela frequência. É como se o som carregasse um tipo de sabedoria antiga. E na presença dele, a mente cessa sua tentativa de controlar. Ela se entrega. Os sinos falam a língua que o corpo compreende sem precisar traduzir. Lembro que, durante aquela sessão, uma tigela tocou 3 vezes. A primeira vez senti a pele vibrar. A segunda, meu coração desacelerou. E a terceira? A terceira vez foi como cair em um poço fundo de silêncio. Um silêncio preenchido. A mente simplesmente parou. E não por esforço. Parou porque encontrou algo mais interessante. O som do agora. Os monges usam as tigelas também para iniciar e encerrar meditações. É como abrir e fechar um portal vibracional. O som inicial ancora a atenção, e o som final assina o retorno ao mundo externo com suavidade. Já reparou como o som de uma tigela nunca termina abruptamente? Ele vai sumindo, sumindo, até desaparecer. E esse desaparecimento é parte da lição. Tudo se dissolve, inclusive os pensamentos. Comecei a usar as tigelas em casa. No começo era só curiosidade, mas logo virou parte da minha rotina de transição entre o dia e a noite. Uma única batida no sino e meu corpo parece saber, agora é hora de desacelerar. Há também as tigelas de cristal,
feitas de quartzo e afinadas em notas específicas, que correspondem aos chakras. Confesso que fui cético no início. Parecia místico demais, mas depois de experimentar uma sessão de som com elas, precisei rever meus julgamentos. Elas têm um som mais puro, mais agudo, como luz líquida entrando pelos ouvidos. E, de novo, o corpo reagiu sem que eu pedisse. A ciência começa a explorar isso. Alguns estudos mostram que sons harmônicos influenciam o sistema nervoso parasimpático, aquele que nos coloca em estado de descanso e digestão. Ou seja, o corpo responde relaxando, liberando tensões, reduzindo o cortisol. E não é preciso fé para isso. Basta escutar. Os monges sabem disso intuitivamente. Eles usam os sinos como uma forma de diálogo não verbal com o próprio sistema, como se dissessem, vamos retornar à harmonia? E o som responde, sim, aqui está. Certa noite estava sentado na varanda, com uma tigela pequena entre as mãos. O céu estava limpo, a lua cheia, e o ar tinha aquele frio que acorda sem agredir. Toquei suavemente a borda da tigela com o bastão de madeira, fazendo o som girar. Fechei os olhos e deixei o som crescer, girar, girar, e de repente tive uma sensação de que o tempo havia parado. Não havia antes nem depois, só aquele agora expandido. Foi ali que percebi. O som pode ser um veículo para o presente, uma âncora vibracional. Quando estamos imersos no som certo, não pensamos no passado, nem antecipamos o futuro. Estamos lá, só lá. E isso por si só é paz. Os monges usam o som não como distração, mas como portal. E quanto mais afinamos nossa escuta para essas frequências, mais nos tornamos receptivos às sutilezas do mundo. Começamos a perceber que há música nos gestos, harmonia nos passos, ritmo nas pausas. E talvez, no fim das contas, seja isso que eles nos ensinam, que viver com atenção é ouvir o som por trás do silêncio, que cada respiração pode ser um sino, e que, com prática, podemos nos tornar instrumentos afinados, ressoando serenidade por onde passamos. Há uma frequência que não se ouve com os ouvidos, mas que se sente com o coração. É a vibração do silêncio interno. A princípio, eu achava que silêncio era apenas a ausência de som. Mas, com o tempo, e muitos retiros em templos, descobri que o silêncio verdadeiro é uma presença, densa, viva e, paradoxalmente, sonora. Os monges se referem a isso como a frequência do vazio pleno. E, por mais enigmático que pareça, é algo profundamente tangível quando se experimenta. Um mestre me disse certa vez, com um olhar travesso, silêncio não é o que sobra quando o barulho para. É o que estava lá o tempo todo, esperando que você escutasse. No começo da prática, o silêncio me assustava. Parecia uma ausência desconfortável. A mente, desacostumada a não fazer barulho, começava a preencher tudo com pensamentos aleatórios, listas de supermercado, lembranças fora de hora. Mas quanto mais eu permanecia ali, sentado, respirando e apenas observando, mais eu notava algo sutil emergindo, como uma névoa fina se dissipando ao sol. O silêncio ia se abrindo dentro de mim, não como um espaço vazio, mas como um campo vibracional sutil. Uma frequência que não se impõe, mas que acolhe. E nesse acolhimento, tudo encontra seu lugar. Os pensamentos se acalmam, as emoções se reorganizam, e o corpo muitas vezes entra em um estado de relaxamento tão profundo que parece flutuar. Os monges praticam horas de meditação silenciosa, não para escapar do mundo, mas para sintonizar essa frequência. Eles acreditam que, no centro do silêncio, está a verdadeira paz. Não como conceito, mas como experiência direta. E isso muda tudo, porque uma vez que você experimenta essa frequência, não importa onde esteja ou o que esteja acontecendo, ela está disponível. Sempre. Eu tive essa experiência de forma muito clara durante um retiro de 10 dias em completo silêncio. No terceiro dia, minha mente estava inquieta. No quinto, cansada. No sétimo, submissa. E no oitavo, ela simplesmente se rendeu. Foi nesse momento que ouvi o que os monges chamam de o som do silêncio.
Não era um som real, mas uma vibração contínua, como um zumbido suave que parecia vir de dentro, ou talvez de todos os lugares ao mesmo tempo. Foi como encontrar uma base que sempre esteve ali, por trás da correria, do ruído, da tagarelice, interna. Uma sensação de lar, como retornar para um espaço onde tudo é simples, silencioso e seguro. Essa frequência do silêncio também tem efeitos muito práticos. Comecei a notar que, depois de meditar profundamente, minha voz saía mais baixa. Meus gestos se tornavam mais suaves. Eu passava a escolher melhor as palavras, não por autocensura, mas porque percebia que muitas vezes o silêncio comunica mais. Há um ditado zen que diz: o silêncio é um mestre que não fala, mas tudo ensina. E eu compreendo agora o que ele quer dizer. No silêncio, escutamos o corpo com mais nitidez. Percebemos emoções que estavam escondidas. Captamos intuições sutis, como se alguém soprasse ideias no nosso ouvido interno. E o mais bonito, aprendemos a nos escutar, a ouvir o que realmente estamos sentindo, o que realmente queremos dizer, ou deixar de dizer. O silêncio afina a escuta interna, e com ela nasce um novo tipo de sabedoria, a de saber quando falar, quando calar e quando apenas estar. Os monges também usam o silêncio como prática compassiva. Em vez de reagir a conflitos com palavras duras, eles escolhem o silêncio como resposta, mas não como negação. É um silêncio cheio de presença, de abertura, de escuta, como quem diz: estou aqui, mesmo que em silêncio. Eu comecei a praticar isso nas minhas interações. Quando alguém me provocava e, ao invés de responder imediatamente, eu respirava e oferecia alguns segundos de silêncio. Às vezes, só isso bastava para mudar o tom da conversa. Como se a ausência de reação abrisse espaço para algo mais leve surgir. E, claro, houve momentos em que falhei, em que o silêncio me escapou e palavras duras tomaram seu lugar. Mas, com o tempo, aprendi que o silêncio não é ausência de força, é presença madura. E é uma prática, um treino constante. Quando falo sobre a frequência do silêncio com amigos, muitos acham que estou me referindo à meditação profunda ou a experiências místicas, mas não precisa ser algo grandioso. Às vezes, está ali, no intervalo entre duas frases. No instante em que você olha para o céu e não pensa nada. No momento em que desliga o celular e apenas respira. Essa frequência está em todo lugar, mas poucos se conectam com ela, porque exige uma entrega, um abandono momentâneo da necessidade de preencher, de produzir, de controlar. E isso assusta. Mas quando conseguimos tocar esse espaço, mesmo que por breves segundos ele nos transforma, os monges vivem muito tempo em silêncio não porque desprezam o som, mas porque descobriram o som primordial que existe dentro dele. E nós também podemos acessar isso. Basta parar, respirar, ouvir e permitir que o silêncio faça seu trabalho. Hoje carrego essa frequência comigo. Não o tempo todo. Seria mentira dizer isso. Mas em muitos momentos do dia volto para ela, como quem retorna para casa. É minha pausa secreta. Meu abrigo invisível, meu som favorito que não precisa ser ouvido. Os monges, mesmo os mais serenos, não vivem isolados da realidade. Eles sentem dor, enfrentam desafios e convivem com suas próprias limitações. E é exatamente por isso que desenvolvem práticas para lidar com as emoções densas, aquelas que, se não cuidadas, nos consomem em silêncio. Uma dessas práticas envolve o uso consciente das frequências mentais para transmutar a dor emocional em serenidade. Essa transmutação não é negação, muito menos uma tentativa de positividade forçada. Pelo contrário, é um mergulho lúcido dentro da própria dor. Quando estou me sentindo sobrecarregado, por tristeza, raiva, medo ou frustração, eu me lembro do que aprendi em um mosteiro nas montanhas. Não fuja da emoção, dê-lhe um assento e sirva chá. Isso pode soar poético demais, mas é uma prática real. Ao invés de resistir ao que estou sentindo, eu paro, me sento em silêncio, respiro fundo e permito que a emoção venha, sem julgamento. E com essa permissão, começo a observar que ela tem uma vibração própria, uma frequência distinta.
A tristeza, por exemplo, pulsa em ondas longas e frias. A raiva tem uma vibração curta e quente como faíscas. O medo se contrai, como um zumbido tenso. Os monges ensinam que, ao identificarmos a frequência emocional, podemos utilizar frequências mentais específicas para suavizá-la. É como afinar um instrumento desafinado. Uma das técnicas mais simples e incrivelmente eficazes é entoar mantras que vibram em ritmos precisos. O mantra mais conhecido, o Om, é usado para dissolver tensões sutis. Sua vibração é profunda, circular. Quando o entoo com a atenção voltada para o coração, percebo um alívio imediato. A dor emocional não some como mágica, mas se reorganiza. Ela deixa de ser um monstro e passa a ser uma mensageira. E isso muda tudo. Outra técnica é a respiração ritmada em silêncio, mantendo a atenção no som interno da mente, como se eu escutasse minha própria frequência mental. Com o tempo, percebo que a mente, que antes vibrava em ansiedade, começa a desacelerar. A emoção que estava presa começa a fluir. A frequência muda. Lembro de um momento em que fui profundamente ferido por alguém que amava muito. A dor emocional era tão intensa que parecia física. Meu peito doía. A respiração estava curta, tudo parecia fechado. Naquela noite, não tentei escapar. Peguei uma almofada, me sentei, fechei os olhos e comecei a entoar o som "ah" em tom baixo, longo e contínuo. Esse som, segundo os monges, ativa o chakra do coração. Fiz isso por quase 20 minutos. No início, o som saía com lágrimas, mas aos poucos, algo começou a se soltar. A vibração do som parecia abrir fendas na dor, e por essas fendas entrava ar, entrava luz. A frequência emocional foi suavizando. Quando parei, percebi que ainda havia tristeza, mas havia também uma paz suave, como se o coração dissesse: eu entendi, eu aceito. Essa prática de transmutação não exige isolamento. Às vezes, no meio de um dia difícil, basta colocar uma frequência específica para tocar, como 396 Hz para liberar o medo, ou 528 Hz para estimular o amor e a cura. Os monges modernos usam isso também. Alguns têm pequenos dispositivos que emitem essas frequências em ambientes de prática. Não é sobre tecnologia, é sobre intenção. E claro, há também o corpo. O corpo é um instrumento afinado que vibra com tudo o que sentimos. Às vezes, a dor emocional precisa ser movimentada fisicamente. Os monges fazem caminhadas meditativas com os pés descalços, respirando e sentindo cada passo. Essa prática simples altera a vibração da emoção, leva-a da mente para o chão. A dor se redistribui como um líquido derramado que encontra novos caminhos. Outro dia, durante uma dessas caminhadas, percebi que a raiva que eu sentia havia se transformado em algo mais suave. Ainda havia firmeza, mas não havia mais tensão. A frequência havia mudado. E tudo isso sem precisar resolver nada externamente. A chave está na escuta interna, em reconhecer que cada emoção carrega uma vibração e que temos, dentro de nós, a capacidade de afiná-la. Os monges não ignoram o sofrimento. Eles o acolhem. Eles o transmutam. E esse é talvez um dos maiores atos de compaixão, transformar o próprio sofrimento em serenidade e, com isso, gerar paz ao redor. Com o tempo, percebi que a serenidade não é a ausência de dor, é a capacidade de manter o coração aberto mesmo quando dói. É saber que, por mais intensas que sejam as ondas emocionais, existe um ponto calmo no centro de tudo, uma frequência estável, amorosa, presente. E é nesse ponto que os monges habitam. É para lá que voltam vez após vez, e é para lá que agora eu também volto, mesmo quando a dor me visita. Uma das descobertas mais fascinantes que fiz ao lado dos monges foi perceber que o corpo humano não é apenas uma estrutura física. Ele é, acima de tudo, um campo vibracional em constante comunicação com tudo ao redor. Cada célula, cada órgão, cada pulsação, tudo vibra. E essas vibrações respondem diretamente às frequências mentais com as quais nos sintonizamos. Essa conexão entre mente, corpo e frequência
é profunda. Os monges usam esse entendimento para curar, regular e fortalecer seu corpo físico. Eles sabem que, ao alterar a vibração da mente, é possível alterar também o estado do corpo, não de forma mágica, mas por meio de uma prática dedicada e muito precisa. Comecei a perceber isso de forma prática quando participei de uma série de sessões de meditação sonora com tigelas tibetanas. Os sons produzidos por essas tigelas não são escolhidos aleatoriamente. Cada uma vibra em uma frequência específica e os monges a posicionam perto de regiões do corpo que estejam em desequilíbrio. É como afinar um instrumento. Uma tigela para o estômago, outra para o coração, uma terceira para a testa. O som penetra os músculos, atravessa os ossos e parece tocar o núcleo de cada célula. A primeira vez que experimentei isso, senti como se ondas invisíveis me atravessassem. Eu estava deitado, imóvel, mas por dentro tudo dançava. E depois de 30 minutos algo mudou. Uma leve dor no peito, que me acompanhava há dias, suavizou. Meu estômago relaxou. A mente silenciou como se tivesse sido envolta por um cobertor quente. Foi ali que compreendi, de forma vivencial, que meu corpo responde às frequências mentais e sonoras com uma sabedoria antiga. Os monges também utilizam frequências específicas em práticas respiratórias. Cada respiração é feita com uma intenção vibracional. Respirar em 4 tempos, segurar em 4, exalar em 4. Essa cadência ativa o sistema parasimpático, desacelera os batimentos cardíacos, reduz a tensão muscular e permite que o corpo entre em estado de regeneração. Mas não se trata apenas de técnicas. Há uma atitude interna, uma presença. O corpo sente quando estamos com ele ou contra ele, quando estamos presentes ou quando o abandonamos na pressa do dia a dia. A frequência mental da presença, quando estamos realmente aqui, agora, gera um campo de harmonia que o corpo reconhece como lar. Os monges falam disso com simplicidade. Um deles me disse sorrindo: se sua mente vibra em amor, seu fígado canta. Se sua mente vibra em medo, seus rins se encolhem. Pode parecer exagero, mas há muita verdade nisso. Emoções são vibrações, e o corpo é o primeiro a senti-las. Aprender a observar as reações físicas às frequências mentais me ajudou a evitar muitos desequilíbrios. Hoje, quando percebo que meu ombro está tenso, eu não apenas alongo, eu escuto. Que frequência minha mente está emitindo para meu corpo responder assim? Estou vibrando preocupação? Culpando alguém em silêncio? Reprimindo alguma emoção? Quase sempre, há uma resposta interna clara. E o mais interessante, não precisamos esperar estar em um mosteiro para praticar isso. A cada manhã dedico alguns minutos para respirar com intenção, colocar uma frequência de 432 Hz, que os monges dizem alinhar o corpo com a terra, e escanear meu corpo com a mente. Onde há peso? Onde há calor? Que áreas estão vibrando? Baixo? Ao invés de tentar consertar, eu apenas envio atenção. E junto dela uma vibração de acolhimento. Não é sobre forçar a cura, é sobre permitir o equilíbrio. O corpo sabe o caminho, só precisa que a mente não o atrapalhe. Essa escuta do corpo também mudou minha alimentação. Comecei a perceber como certos alimentos alteram minha frequência interna. Alguns me deixam mais pesados, outros mais alertas, outros mais calmos. Comer se tornou uma prática meditativa. O ato de mastigar, o sabor, a temperatura, tudo é vibração. E o corpo responde. Os monges, mesmo com dietas simples, estão sempre atentos à frequência dos alimentos. Dizem que aquilo que vibra alto, frutas frescas, grãos integrais, água pura, contribui para manter a clareza mental e o equilíbrio emocional. Já alimentos muito processados, consumidos com pressa ou culpa, carregam uma vibração baixa que impacta diretamente o corpo e a mente. A conexão entre corpo e frequência também aparece nas posturas meditativas. Não é à toa que os monges se sentam com a coluna ereta. Essa postura permite que a energia flua sem obstruções. Uma coluna alinhada vibra de forma mais clara. Um corpo relaxado respira melhor. E uma respiração plena ajusta a frequência mental. É um ciclo. Frequência. Mental influencia o corpo. O corpo influencia a frequência mental.
e ambos se alimentam mutuamente. Aos poucos fui me tornando mais sensível a essas nuances. Em vez de lutar contra os sinais do corpo, passei a agradecê-los. Uma dor de cabeça se tornou um aviso gentil, uma tensão muscular, um lembrete para desacelerar. O corpo, com sua linguagem vibracional, passou a ser um aliado. Os monges vivem isso como parte natural da vida. Eles não dividem mente e corpo, são partes de um mesmo campo vibratório. E quando esse campo está em harmonia, a saúde, clareza, equilíbrio. Hoje, quando caminho, sinto meus pés como extensões da terra. Quando respiro, sinto os pulmões como instrumentos afinando meu estado. Quando silencio, escuto meu corpo, como quem ouve uma melodia suave. E assim, sigo afinando esse templo que me carrega. Na quietude de uma manhã nublada, sentei-me no jardim do mosteiro. O som das folhas balançando ao vento misturava-se com o canto distante de um pássaro. Era como se o mundo inteiro estivesse vibrando em uma nota só. Uma nota suave, redonda, quase imperceptível. Ali percebi algo que os monges sempre souberam. A paz interior não é um destino, mas uma frequência. Os monges não falam de paz como um estado permanente, inalcançável. Para eles, paz é algo que se sintoniza. Como quem gira o botão de um rádio antigo até captar aquela estação limpa, sem ruídos. E como qualquer estação, essa frequência pode ser perdida e reencontrada inúmeras vezes no mesmo dia. Eu aprendi a duras penas que viver em paz não significa eliminar o caos externo, mas aprender a não sintonizar com ele o tempo todo. A mente tem o hábito de se prender às frequências mais altas, agitadas, desconfortáveis. Mas a consciência, essa sim, pode escolher, pode decidir onde repousar. A prática mais simples, e talvez a mais profunda, que os monges compartilham, é o retorno constante ao agora. Não como uma ideia bonita, mas como um gesto intencional. Voltar para o agora é, na verdade, um ajuste vibracional. O presente tem uma frequência própria, estável, silenciosa, receptiva. Em uma de nossas conversas ao redor da fogueira, um monge de sorriso leve me disse: quando você sente que está longe da paz, não procure por respostas. Apenas volte para o som da sua respiração. E de fato, quantas vezes em meio ao turbilhão, me dei conta de que minha respiração estava curta, desconectada. Sempre que retomo o ritmo calmo, algo dentro de mim muda. A frequência se reajusta. Com o tempo, fui percebendo que paz não é ausência de pensamentos, é a ausência de resistência. Os pensamentos continuam, mas eu já não me identifico tanto com eles. Eles passam como nuvens, e minha mente permanece como o céu. E esse céu interno tem uma vibração clara, luminosa, quase amorosa. Há uma prática monástica que me marcou profundamente, a escuta do silêncio. Os monges se reúnem, às vezes por horas, apenas para escutar o que não está sendo dito. E ali, no vazio sonoro, revelam-se camadas sutis da mente. Escutar o silêncio é escutar a frequência mais pura. É perceber que, por trás de toda a confusão mental, existe sempre um pano de fundo tranquilo. Foi nessa escuta que percebi que a paz está sempre disponível. Ela não é criada, ela é revelada, está ali, por trás do ruído, esperando que eu a perceba. E para percebê-la basta que eu diminua o volume interno, que eu respire mais fundo, que eu desligue as notificações externas e internas. Às vezes, basta encostar a cabeça na parede, fechar os olhos por 1 minuto e dizer internamente: eu escolho a frequência da paz. Parece simples demais, mas funciona. A mente, quando bem conduzida, segue ordens gentis. A paz, quando convidada com sinceridade, sempre responde. Também compreendi que a paz é contagiosa. Ao vibrar em paz, eu afeto tudo ao meu redor. Animais se aproximam. Pessoas falam em tons mais baixos. Crianças se acalmam. O ambiente todo entra em ressonância. É como se o mundo inteiro estivesse esperando por alguém que sustente essa frequência por alguns minutos a mais. E quando não consigo? Quando tudo parece pesado demais? Eu paro de lutar, apenas paro. Me lembro que a frequência da paz não exige esforço.
ela exige permissão. Permissão para sentir, para soltar, para estar presente. Nessas horas, uma prática me ajuda muito. Colocar uma frequência sonora suave, como 528 Hz. Fechar os olhos e apenas respirar. Sinto o som como um campo invisível envolvendo meu corpo. A cada inspiração me entrego um pouco mais. A cada expiração solto um pouco mais. E pouco a pouco, a paz se instala. Não como um visitante, mas como alguém que sempre esteve ali, apenas esperando o espaço para emergir. Esse estado de serenidade sutil se torna, com o tempo, familiar, reconhecível. E mesmo nos dias mais difíceis, ele pode ser acessado. Com um suspiro, com um olhar para o céu, com um toque na terra. Os monges vivem assim, não como mestres inalcançáveis, mas como seres humanos que escolheram todos os dias a frequência da leveza. E agora, depois de tanto caminhar ao lado deles, física e internamente, eu também escolho. Escolho vibrar mais devagar. Escolho desacelerar pensamentos. Escolho me sintonizar com aquilo que traz sentido, porque paz não se encontra. Paz se sintoniza. Agora que nossa jornada chegou ao fim, respire comigo devagar. Inspire e expire. Deixe que cada palavra ouvida hoje se assente suavemente em sua mente, como folhas pousando sobre um lago calmo. Não há pressa. Não há mais nada a alcançar neste momento. Apenas você aqui, presente, inteiro. Se por acaso ainda houver um leve ruído interno, um pensamento insistente, uma emoção vibrando um pouco mais alto, acolha-o com gentileza. Você não precisa expulsá-lo. Basta envolvê-lo com o mesmo silêncio que carregamos ao longo deste caminho. O silêncio é um colo. Imagine agora seu corpo deitado, cercado por uma luz morna, como um cobertor que não pesa. Essa luz vibra suavemente, alinhando tudo em você. Respiração, batimentos, pensamentos. Uma harmonia sutil se instala. É como ouvir o mundo respirar com você. Lembre-se, você pode voltar a essa frequência sempre que quiser. Ela não depende de um lugar sagrado, de um momento perfeito ou de um conhecimento secreto. Ela vive em você, no espaço entre um pensamento e outro, no som da sua própria respiração. Agora, afunde um pouco mais nesse estado. Deixe a mente descansar, o corpo relaxar e o coração se expandir. Boa noite, bons sonhos e que a frequência da paz te acompanhe esta noite.